Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o 5º dia desse novenário em honra ao glorioso São José. O tema desse 5º dia é São José, espelho de paciência. A paciência, irmãos e irmãs, é uma virtude necessária para o crescimento da fé, necessária para nos assemelharmos a Jesus, o que é, no fim das contas, a santidade. E a paciência é um antídoto contra o pecado. Muitos pecados e situações difíceis da nossa vida nos vieram da nossa impaciência. Esperar não é fácil, né? Está lá na palavra de Deus: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara-te para sofrer as demoras de Deus. Portanto, esperar não é fácil, ninguém gosta de esperar. Mas a paciência, talvez na maioria das vezes a gente não é acostumado a pensar a paciência como um antídoto, como uma vacina contra o pecado. E talvez não somos acostumados a correlacionar a nossa impaciência com muitos pecados e com muitas situações que depois são tão difíceis de serem resolvidas e saírem. Daqui a pouquinho, quando a gente for rezar a oração do 5º dia, São José, espelho de paciência, nós vamos ver e vamos rezar, né, dizendo que ele viveu a heróica paciência nas provações, nas adversidades, na vida oculta, nas dificuldades de cada dia, e vamos pedir essa heróica paciência para as nossas pesadas cruzes. Paciente é uma palavra que, sobretudo na língua portuguesa, se presta a ser um adjetivo, uma qualidade. Fulano é tão paciente, eu admiro ele porque ele é paciente, né? Mas a palavra paciente também fala de alguém que está na mão do médico, né? Fulano é paciente do doutor fulano, não é isso? O médico diz: eu tenho hoje tantos pacientes para atender, para ajudar. Portanto, paciente é aquele que sofre com esperança. E aqui está, como é que nós vamos ter paciência? A língua portuguesa é maravilhosa, né? É só a gente entender os termos que a gente entende a própria fé, né? Por isso que a palavra ela é importante. E é triste saber que nós somos um dos países na lista, né, que menos lê no mundo. A grande esmagadora maioria dos brasileiros nunca leram um livro na vida. Do pouquinho que sobra, a grande esmagadora maioria se lê um por ano, né? São as nossas estatísticas. Tempos atrás uma pessoa disse assim para mim, pegou meu segredo, falei: não conta para ninguém, hein? Você tem que ficar entre nós. Padre, eu te escuto, o senhor é maravilhoso, mas eu reparei uma coisa: metade das suas homilias é explicar as palavras. Falei: não conta para ninguém, não conta, você me quebra. As palavras, né? Vamos lá, querido. Paciente é alguém que está na mão do médico, portanto,
Sofrer com esperança. Por que é que está na mão do médico? Por que se permite ficar lá deitado na maca, no postinho, na enfermaria? Por quê? Porque tem uma esperança de cura. Porque sabe que o desconforto, que a demora, que a espera está trazendo algo. Portanto, a virtude da paciência, ela é o substrato da esperança. Ela não anda sem a esperança. E sem esperança não é possível ter paciência. E o que é esperança? Esperança não é otimismo. Esperança é uma certeza de quem Deus é. A esperança vem da fé. Deus é bom, Deus é poderoso. Todas as coisas cooperam para o bem. Por isso eu posso ter paciência e ser paciente na mão do médico, na mão da vida, na mão das coisas, na mão das circunstâncias. E a mão do médico machuca muitas vezes, né? A mão do médico muitas vezes aperta, apura. Mas ser paciente, ou seja, eu creio que tudo aquilo que está fora do meu controle trabalha em meu favor, porque Deus é bom. Que tudo aquilo que está fora do meu alcance vai se arrumar, vai se organizar no tempo de Deus, no jeito de Deus. Aí a gente aprende a paciência. E a paciência produz alguns frutos. Um deles, silêncio. A paciência nos faz ficar quietos. A paciência faz a gente não chutar o pau da barraca, nem falar demais. Quantos pecados vêm da língua? Quantas portas se fecham por causa da nossa língua? A nossa impaciência nos faz falar na hora errada, o tanto errado, no tom errado, né? A paciência produz ainda um outro fruto, que é qual? Uma docilidade. A pessoa que é paciente, e na medida em que estamos pacientes, nós aprendemos a docilidade. E para ser paciente é preciso ser humilde. Humildade aqui, enquanto aquele abandono. Um paciente, ele fica humilde. Ele fica esperando vir o remédio, ele fica esperando vir o lanchinho, ele fica esperando o doutor passar, ele fica esperando a hora de tirar o sangue, fazer o exame, esperar o resultado. A paciência nos coloca numa humildade que é entender, eu não preciso controlar tudo. A vida acontece favoravelmente a cada um de nós. E isso, meus irmãos, não é autoajuda, isso é a ajuda do alto. Porque se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver o quanto a vida é favorável a nós. E mesmo que você esteja muito sofrido ou sofrida hoje, não caia na tentação de achar que a vida é má. A vida não é má coisa nenhuma. A vida é boa, muito boa e muito favorável. Olha para a sua história. O problema é que nós não contemplamos, não meditamos e não raciocinamos. O problema é que a grande maioria de nós apenas reage. A gente reage a frio, calor, salgado, doce, a gente reage. Igual cobra que você pisa no rabo. Olha para a tua história. Primeiro que você não pediu para nascer. Segundo que o teu próprio pai e a tua própria mãe se conheceram num dia tão providente, aleatório. Vai olhando a tua história e vai vendo como você não controlou nada de 90% das coisas. E é por isso que você está aqui, justamente porque não controlou. Justamente porque a vida foi. Entende isso? Existe uma profunda sabedoria na música do Zeca Pagodinho, que eu com tristeza vejo. Quer dizer, só vi até hoje, né? Nas pregações católicas, evangélicas, e aí eu acho que isso diz um pouco do que se entende de cristianismo. Sempre se bate nessa música, aquela música dele, deixa a vida me levar. E aí, vez em quando, você vai escutar uma pregação, fica aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que você vai ver só no que dá. Eu acho isso de uma infantilidade, de uma brutalidade. Eu tenho dificuldade, já acho que eu não devia ficar perto de quem assim pensa. Na minha opinião, essa música tinha que ser impressa. Se eu fosse Papa, eu ia mandar imprimir, adesivar na última página de cada Bíblia. Para mim, ela é quase que o 5º Evangelho. Porque eu olho para a minha história e vejo que tudo de bom que me aconteceu foi porque eu deixei a vida me levar e a vida levou eu. A obediência. No meu caso, ao bispo. Mas a obediência à vida, meus irmãos. A vida exige coisas de nós. A gente precisa ser obediente. Percebe? Então tem uma profunda sabedoria nisso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida é quem nos leva. De novo, olhe para a sua vida. O que foi que você controlou da sua vida? Nada. Quase nada. Nós temos muito poucas coisas na vida que a gente pode de fato atuar e fazer. Que é aquilo que Deus nos convoca, às vezes pontualmente. A grande maioria das coisas da nossa vida são felizes coincidências. Às vezes até feitas de coisas ruins,
Como um labirinto. Você já andou num labirinto? O labirinto nos leva para o fim das coisas. Uma pessoa ela entra num labirinto, ela vai trombando, trombando, e a cada porta fechada do labirinto é que ela encontra a porta de saída. Mas às vezes a gente tem um olhar para a nossa existência tão dramático, tão justiceiro, tão revoltado. E existe uma sabedoria em ser paciente, em não controlar a vida, em deixar a vida, Deus através da vida. É isso que a gente chama de divina providência. A divina providência nada mais é do que a vida disposta diante de nós. Deixar a vida acontecer com paciência e com esperança. Não é com sono, não é com indiferença, não é com descrença, não é tanto faz. A paciência ela tem uma esperança. E uma esperança que é justificável. Primeiro, se a gente olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria história. Nossa vida é uma soma de coisas que não foram controladas. Ponto 1. Ponto 2. Que se pudessem ter sido escolhidas, nós teríamos desgraçadamente escolhido diferente. E não seríamos quem somos hoje. Não estaríamos onde estamos hoje. Você e eu teríamos dado pitaco em absolutamente tudo. É ou não é verdade? Pitaco em absolutamente tudo. A gente teria escolhido outro pai, outra mãe, outra casa para nascer, outro colégio para estudar. A nossa vida não seria essa vida. A gente teria dado pitaco em absolutamente tudo. Há uma sabedoria e há uma bondade na existência. Por quê? Porque tudo que existe foi criado pelo diabo? Não, foi criado por Deus. O diabo não criou nada. O diabo é um ser que quer nos pôr em desconfiança da vida, de Deus, das pessoas, do Evangelho. Isso é o diabo. Mas o diabo não criou nada. Nem esses mosquitinhos que atormentam nós foi ele que fez. Por que é que Deus fez, eu também não sei. Mas não foi, nem isso o diabo fez. Portanto, meus irmãos, a existência, a vida, as realidades nas quais a gente estamos inseridos, são favoráveis a nós. Ou então São Paulo está errado quando escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem será que está certo? Eu ou São Paulo? Então, a fé nos faz pacientes. E a impaciência abre portas para muitos pecados, né? Por impaciência a gente vai lá e fala, por impaciência a gente vai lá e faz, por impaciência, por duvidar de Deus. A gente vai lá e abraça o que não é bom, por medo de ficar sem nada. Quantas pessoas abraçam aquilo que não é bom e elas estão experimentando que não é bom? Elas estão experimentando que aquilo não tem a ver com elas ou com o que Deus tem para elas. E o que é que elas fazem? Terminam de abraçar por impaciência, por desconfiança da vida, por desconfiança de Deus. Isso explica muitos casamentos, isso explica muitos namoridos que não terminam nunca. A pessoa está vendo que não é bom, não há prognóstico de melhora naquilo. E aí, genialmente, os dois que vivem entre tapas e beijos resolvem se separar, terminar esse namoro? Não, resolvem marcar o casamento. É uma desconfiança da vida. Com quem que eu vou casar? Se ele não me quer, se ela não me quer, ninguém vai querer. E termina de afundar. São José foi espelho de paciência nas provações, nas dificuldades que a vida trouxe a ele no dia a dia. Mas em todas as coisas que exigiram de São José paciência, São José foi santificado, né? E produziu silêncio, produziu docilidade e produziu os frutos. E a paciência é um dom que a gente tem que pedir a Deus. Paciência poderia ser um outro nome de Deus. O nome de Deus é amor, né? Mas um outro nome de Deus poderia ser paciência. Nós ouvimos aqui a primeira leitura do profeta Ezequiel, Deus usando de uma paciência que só ele mesmo para ter, né? Dizendo, se o ímpio se arrepende dos pecados e guarda agora a justiça, viverá e não morrerá, os pecados que ele fez estão perdoados e agora ele vive por causa do bem que pratica. Aí Deus começa a colocar perguntas retóricas. Você sabe que quando a gente começa a fazer pergunta retórica, o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é a pergunta que eu te faço, sendo que eu já sei a resposta e você também. Isso é uma pergunta retórica, uma pergunta quase que desnecessária. E pergunta retórica é o último gesto de buscar paciência dentro de si para não voar na goela de alguém. Não é isso? Exemplo, vamos desenhar. Mãe faz muita pergunta retórica. Quando a mãe chega e fala assim, Felisbino Júnior,
A mãe já não falou o quê? Isso é uma pergunta retórica. Ela sabe a resposta e o filho também. Mas quando você começa a fazer essa pergunta retórica para o filho, para o funcionário, querido, a gente já não tinha combinado que isso é um esforço do seguinte: eu estou para voar na sua garganta, mas, ai Deus, me ajuda, deixa eu raspar no fundo da panela do coração alguma paciência. Ó Deus, sendo paciente. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Será que eu tenho prazer que as pessoas se lasquem? É isso que Deus está perguntando. Será que eu não desejo antes que mude de conduta e que viva? Ó Deus, usando de paciência, né? Mas, caramba, se o justo se desvia da justiça, pratica o mal e agora começa a imitar as práticas detestáveis da Tati, da Pati, da Nath, da Dani, da G, da Fer, da Lu e da Ju. Não é por causa disso que ele vai sofrer, morrer? O que eu tenho a ver com isso? É Deus fazendo pergunta retórica. Até Deus usa de paciência, não é? Conosco. Mas vós andais dizendo. A conduta de Deus conosco não está certa, não. Escutai, casa de Israel. Outra pergunta retórica. É a minha conduta com vocês que não está boa ou é de vocês comigo que não está correta? Ei! E aí começa de novo as perguntas retóricas. Veja. O primeiro paciente é Deus. Deus usa de paciência. E o primeiro que sofre o que a paciência é o próprio Deus. Deus sofre na nossa mão. Pode dizer no início da homilia que ser paciente é a disposição esperançosa de sofrer na mão de um outro. Deus sofre na sua mão. Deus sofre na minha. Deus sofre na mão dos nossos. Olha o sofrimento de Deus com a nossa lerdeza. Olha o sofrimento de Deus de ver que a gente às vezes mais atrapalha o trabalho dele na terra do que ajuda. Deus também sofre. Então, se para você e para mim hoje, em algum ou alguns assuntos, está muito difícil ter paciência, olhemos para o próprio Deus. Deus também sofre as exigências da paciência. Aliás, quem foi editar a homilia hoje, esse é o tema. As exigências da paciência. Deus também sofre as exigências da paciência. Ter paciência custa, né? Dói. Ter paciência passa por a gente abrir mão de algo que a gente quer muito. Seja de algo bom, prazeroso, como seja até mesmo de um senso de justiça. A paciência põe para depois um pouco o nosso senso de justiça e de urgência. E Deus aqui na primeira leitura, sofrendo na mão do povo, sofrendo na mão de cada um de nós. Mas aqui tem uma palavra quaresmal para nós. Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal que praticou que vai morrer. O salário do pecado é a morte. Né? E veja, meus queridos, São Paulo diz: quem julga estar em pé, cuidado para não cair. Todos nós podemos nos desviar do bom caminho. De vez em quando, com tristeza e escândalo, a gente tem notícia disso, não tem? Está sabendo da fulana, padre? Está sabendo do Beltrano, padre? E quando a pessoa vem contar, é por quê? É porque aquela pessoa que está fazendo aquilo não é a única pessoa que está fazendo aquilo. Mas das pessoas que estão fazendo aquilo, aquela é a mais inexplicável. Porque ela tinha tudo para não estar fazendo aquilo. Quando o justo se desvia da justiça. E aí, meus queridos, não duvidemos, está aí o diabo para fazer isso com você e comigo. Nos desviar da justiça. Está aí o mundo diabólico para fazer isso conosco. Nos desviar da justiça. E versículo anterior disse: começa a imitar. Está aí o mundo diabólico para ser imitado. Não é? Mas aí vem outra palavra. Mas quando um ímpio se arrepende, olha que graça, se arrepender, reconsiderar, ponderar de novo, cair a ficha. Mas se o ímpio se arrepende da maldade que praticou, e agora observa o direito e a justiça, ele conserva a própria vida. O que conserva a nossa vida, gente? Direito e justiça. Andar com Deus conserva a nossa vida. Queridos, vamos aprender isso. Nós precisamos plantar. Tem que plantar. Deus não corresponde a uma cara de dor, de choro. Isso não move o céu nem por um segundo. Na vida a gente planta. É isso. Na vida a gente planta.
Na vida a gente anda em amizade com Deus. É isso. E só isso. E exigentemente é isso. Conserva a vida. O que conserva a vida? E às vezes a gente tem que tomar cuidado. A gente vai colocando as nossas apostas em medalha, escapulário, imagem de santo, cordão de São José, eu tenho e uso. Não, mas é que esse aqui foi abençoado pelo Frei fulano. É porque esse aqui quem me trouxe foi a irmã fulana. Isso aqui, padre, veio de uma capa. Já ouviu falar da santa? Aí fala o nome de uma santa que você nunca ouviu falar. Numa cidade que ninguém acha nem no GPS, no sul da Itália, quando ela passou por lá, numa peregrinação que ela foi milagrosamente, que ela ganhou numa... Nada disso protege sua vida. Quero escandalizar ninguém. E eu estou de escapulário, medalha milagrosa. Mas o que protege a vida, meus irmãos, e essas coisas são auxílios para que plantemos o que protege a vida. Eu acho muito difícil que sem o escapulário, sem devoções, sem intercessão de São José, você consiga plantar o que vai proteger a sua vida. Mas a gente não pode confundir as coisas. Quando a pessoa começa a praticar direito e justiça, a santidade das coisas, né? A santidade exigida em cada coisa e momento, é isso que conserva a vida. E é tão bonita essa expressão, conservar a vida. Conservar, manter intacto, conservar, manter protegido, conservar, não permitir que fique decrépito. Mas se você tem a cabeça gorda igual a minha, para mim a palavra conserva sempre é um pote de doce, qualquer um. Ou sempre um pote de cebola, que nunca mais apareceu na casa paroquial. Deus tenha misericórdia de quem mandava e não sei porque não manda mais. Isso é pecado. O que é conserva? Além de não estragar, fica cada vez mais gostoso. É o seu casamento, não é? Estou falando do seu casamento. Que além de não estragar, ano a ano fica mais gostoso. E você casaria de novo. Fala amém. Ou é verdade ou é profecia. Fala amém. Meu Deus. Que dó que eu senti de vocês. E aí o profeta diz: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá diante de Deus. Arrependendo-se. A graça do arrependimento. E hoje nos arrependermos também da nossa impaciência. Ainda falando sobre a paciência está o Salmo, quando o salmista pergunta: Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem aguentará? Quem haverá de subsistir? Ou seja, o próprio salmista está vendo o quanto Deus é paciente. Se levardes em conta as nossas faltas, ou seja, se Deus pegar uma caneta, uma calculadora, e for passar a gente no pente fino, diz a Bíblia que você não lê, que o justo peca no mínimo 7 vezes por dia. O justo, o santo. Então imagina a média comum da galera. Senhor, se o Senhor levar em conta, se o Senhor for espizinhar tudo, quem haverá de subsistir? E a resposta é: ninguém. E o que faz Deus não levar em conta todas as nossas faltas? A paciência de Deus. Aí nós temos o Evangelho, que nos convida hoje, dentro ali do sermão das bem-aventuranças, há uma justiça maior. Diga comigo que aí você acorda. Diga, justiça maior. Faz eu ouvir a sua voz aqui, a igreja é grande, você está muito longe. Fala, justiça maior. Justiça maior. Jesus disse, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Olhando aqui para o padre. Se a vossa justiça não for maior que a do mestre da lei e do fariseu. Nós estamos muito acostumados a conhecer mestre da lei e fariseu através das críticas de Jesus. Logo, a gente pensa que mestre da lei e fariseu eram pessoas más, mas não eram. Quando Jesus dava essas burdoadas em mestres da lei e fariseu, até o povo achava estranho. O povo, grosso modo, não tinha a visão negativa que Jesus tinha dos mestres da lei e dos fariseus. Os mestres da lei e os fariseus eram homens ilibados, pelo menos no saber público. Mestre da lei e fariseu não mexia com coisa errada, não praticava pecado cabeludo. Mestre da lei e fariseu não estava na cama da Maria Madalena. Mestre da lei e fariseu andava na linha, ponto 1.
Ponto 2. Mestre da lei fariseu praticava a religião com perfeição, muito mais do que a média das pessoas. Ponto 3. Mestre da lei fariseu eram ricos, eram todos eles homens ricos na sociedade, muito bem remediados financeiramente. Portanto, o povo olhava mestre da lei fariseu de baixo para cima. É meio que Jesus que inaugura essa crítica aos fariseus, porque quem vê cara não vê coração, e Jesus vê o coração. Jesus sabe o que vai dentro desses homens. Mas o povo, quando escuta mestre da lei fariseu, são senhores de respeito. São senhores que valem a nossa reverência, né? Então, quando Jesus disse, se a vossa justiça não for maior que de mestre da lei fariseu, Jesus está subindo o sarrafo. Jesus está colocando lá em cima. O que é justiça na boca de Jesus? Nós ouvimos na quarta-feira de cinza. Quando vocês forem praticar a vossa justiça. Aí ele explicou 3 coisas que compõem a justiça. Quando vocês forem rezar, quando vocês forem jejuar e quando vocês forem fazer caridade aos pobres. É aqui que está a justiça. E Jesus está dizendo, se a vossa justiça, se essas 3 coisas em vocês não for mais santa, profunda, intensa e pura do que é na vida dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E agora, no trechinho do Evangelho, na sequência da pregação de Jesus, da homilia que ele fazia, ele coloca mais um aspecto na justiça, que é o uso da caridade, que é o uso da empatia, que é o uso da bondade. Aí o tema do Evangelho é qual? O ódio ao irmão. E aí nós vamos entrar no Evangelho de hoje, numa sessão onde Jesus reescreve a lei de Moisés, não negando a lei, mas aprofundando a lei. Então é a sessão do ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E aí, o primeiro ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, é o do Evangelho de hoje, quando Jesus diz, vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado ao tribunal. Eu porém vos digo. E o eu porém vos digo de Jesus não é pode matar assim, nada a ver, tio. O eu porém vos digo é um jeito mais exigente de viver o que já tinha sido dito. Eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão, com o seu irmão, será réu em juízo. Portanto, irmãos, como é que a nossa justiça é mais profunda que a justiça de mestres da lei e fariseus? Vencendo a cólera. Cólera é esse ódio interior, né? É um repúdio interior, é um vômito interior. Cólera. Quem se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. E aí Jesus vai usar 2 palavras aqui, que é muito impossível de traduzir. E que a melhor coisa que se consegue em língua portuguesa é traduzir por patife ou tolo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado. Quem chamar o seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Vamos tentar entender isso aqui. Na língua de Jesus, no hebraico, no aramaico, tem uma palavra que é de difícil tradução, porque ela não chega a ser uma palavra, ela virou palavra, que é o raka. É um jeito gutural, aqui, ó, do fundo da garganta aqui, de dizer, é como que um escarro, que no idioma deles pode até soar como palavra. Por isso que tem coisa que é impossível traduzir. Então, o raka deles, e que só eles conseguem falar desse jeito, por causa do sotaque, enfim, de tantas coisas da fonética, o raka é quase que o som do escarro. E virou na cultura popular um jeito de xingar alguém. Então pense o pior palavrão que você pode usar para alguém. Assim, a palavra mais odiosa, mais humilhante, que expresse maior repúdio a alguém. Com o tempo, na cultura deles, nenhuma palavra consegue ser mais forte do que a palavra raka. É o cúmulo. Raka. Então, é um xingamento que vai na linha de tolo, patife. Agora, tolo e patife para eles também significam outra coisa. Que para dizer, eu preciso buscar catarro aqui no fundo da goela, aquela saliva grossa, no mínimo, para falar. E depois de falar, quando eu falo raka, não dá nem para engolir o que eu falei, eu preciso terminar de cuspir. Então, esse ódio ao outro é matar o outro no coração, né? E é aqui que está Jesus dizendo para os discípulos. Quando é que a justiça de um discípulo de Jesus, quando é que a vida espiritual, moral, ética, religiosa de um discípulo de Jesus fica mais profunda que a do fariseu?
quando ele é capaz de não vomitar o outro, mas de engolir o outro. Mas, sobretudo, de não sentir esse movimento na boca do estômago sobre nada nem ninguém. Até porque, queridos, o ódio, o raca, ele expressa uma infantilidade de quem sente. Veja, na vida existem coisas muito objetivas. De fato, a pessoa falou aquilo para você numa hora tão imprópria, na frente dos outros, né? Tem gente muito imprópria, né? Oi, fulana, tudo bem? Tudo bem. E aí ela está com o bebê no colo, né? Aí fala assim, quantos meses está o bebê? O bebê, né? O neném, enfim, tantos, né? Nossa, tal. Mas você não pensa em emagrecer ou que você engordou? Na frente dos outros. Tem gente que é muito imprópria, tem gente assim que é descabida, tem gente que, se ficasse em casa, fazia um serviço para o mundo. Verdade, não é? Então, com certeza, todos nós já ouvimos e dissemos, né? Mas vamos ficar só no plano da vítima aqui. Todos nós já ouvimos gente assim, que você fala, por que não fica quieto, né? Para que saiu de casa hoje? Todos nós já sofremos e praticamos injustiças, mas vamos ficar só no nível do sofredor. Nós somos tudo coitados, vamos lá. Veja, o mal, ele existe mesmo. As pessoas descompensadas existem mesmo. As pessoas injustas existem mesmo. O mal é feito a nós mesmo. Mas, meus irmãos, esse raca que vem de dentro de nós revela que o mal existe. Gente, tudo existe. Mas revela que eu sou infantil, que eu sou cru, que eu sou raso. Uma pessoa amadurecida pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa contrita diante de Deus, uma pessoa que se conhece à luz de Deus e não à luz do outro, ela não se escandaliza com nada, ela não odeia nada. Então, essa postura do eu não vou mais, eu prefiro, sabe, assim, não me envolver para não me machucar. Sim, existem coisas que te machucam, que me machucam, mas essa tua postura é porque você, não outro, você é uma criança que precisa de psicólogo, terapia, vergonha na cara, qualquer coisa desse tipo. Muitas pessoas se têm por puras, por justas, por nobres, quando na verdade elas só são rasas, infantis, mesquinhas e dodóis. Quanta coisa você já não perdeu e tem perdido na sua vida, porque você, não o mundo, você é uma criança. E por que é que somos uma criança? Porque eu posso me conhecer de dois modos. Primeiro, que é o que até nos humaniza um pouco. Eu me conheço, eu me sei através do outro. Eu me comparo com o outro. Certo? Isso é um caminho na vida, isso é o primeiro caminho da vida. Eu olho para o outro e me padronizo um pouco. Para tudo, estou gordo, estou magro, minha barba está na hora de fazer, não está de fazer, você se padroniza no outro. Isso é feio, isso é bonito. Mas existe um conhecimento, e é esse o conhecimento que importa, porque é esse o conhecimento que santifica, porque é esse o conhecimento que nos mantém andando com Deus, que é eu me conhecer não através de você, é eu me conhecer em Deus, à luz de Deus. E quem já se conheceu e se conhece a si mesmo em Deus, não se assusta com nada nem ninguém. Eu sei que é difícil explicar tudo isso, dizer tudo isso, ainda mais essa hora. Eu não sei nem por que você veio nessa missa. Te admiro demais. Mas veja, duas fontes do conhecimento: o outro e Deus. E com tristeza, a maioria das pessoas que vivem dentro da igreja não se conhecem em Deus. Elas nunca experimentaram nem mesmo contrição dos próprios pecados. Se confessam porque o padre diz que tem que, e porque a razão consente que sim. Mas o coração nunca foi contrito. O coração nunca foi quebrado diante de Deus. E aí o que sobra? O outro. E aí, meu amigo, quando eu começo a me medir com o outro, eu começo a me sentir muito bem, melhor que a maioria das pessoas. E quando eu encontro alguém melhor do que eu, quando eu me conheço só através do outro, a maioria não presta. Eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, padre. E dos pouquinhos que sobraram, que podem ser melhor do que eu, o que eu vou dizer deles?
Aí se acha, né? Nossa, fulano, aquilo lá, presunçoso, ele fala dele como se ele fosse Deus. Sempre que você escuta essas conversas na boca de alguém, você está diante de alguém que não se conhece em Deus. Porque quem não se conhece em Deus é assim, ou você não presta ou você é uma mala. Ou você não presta ou você se acha. Ou você não presta ou você é vaidoso. Quem se conhece em Deus não sente raca de mais nada. É por isso que a gente tem que pedir, meus irmãos, a graça da contrição, do quebrantamento. Quem já se chorou diante de Deus, não no vitimismo, por que eu não consegui casar? Por que todo mundo tem um carro e eu não tenho? Por que o filho dela vai na missa e o meu não vai? Não é esse choro no nosso ego. Quem já se chorou diante da santidade de Deus, não sente raca de ninguém mais. A gente continua sabendo o que é certo, o que é errado. De vez em quando a gente se assusta. Meu Deus, mas fulano, pessoa tão boa, vive na igreja, foi capaz disso. Não é mentira. Fala para mim que é mentira. Não, padre, é verdade. Ah, meu Deus. Mas essa coisa que você tem contra a sua sogra, essa que você tem contra a irmã do seu marido, essa coisa que você tem contra quem comprou e não te pagou, desculpa, está faltando Deus em você. E sim, é feio comprar e não pagar. A gente compra e paga. Mas isso é falta do Espírito Santo, minha gente. Isso é falta do Espírito Santo. Quando a gente se conhece em Deus, automaticamente a gente conhece o outro já. Porque o que é o outro? Barro do mesmo barro que eu sou feito. O que é o outro? O papai dele é Adão e Eva. Igual o meu. Todo mundo é filho de um Adão e de uma Eva. Nós viemos da mesma coisa. E sem Jesus, todo mundo é a mesma coisa. E se não somos, é porque Jesus chegou. E isso é graça, não é mérito. Então, amados de Deus, vamos pedir hoje a São José a graça de sofrermos as exigências da paciência. Cada um sabe o que a paciência tem exigido de si. Eu sei de mim, acredito que você saiba de você. E nós precisamos da graça de Deus para isso. Agora, esse caminho é bom. Esse caminho santifica, esse caminho liberta, esse caminho eleva. E esse caminho nos devolve a vida que às vezes a gente não está vivendo por impaciência e por cólera, né? Quando a gente vence a cólera e a impaciência, até o sol brilha diferente para nós. E isso não é ser bobo, isso é ser elevado. Jesus foi bobo? Jesus não foi bobo, mas foi assim que Jesus viveu. Um São Francisco de Assis foi bobo? São José foi bobo? Às vezes você chama de bobeira aquilo que é remédio. Às vezes a gente chama de bobeira aquilo que nos colocaria acima, sobre e em paz com a vida, com as suas exigências, porque a vida é graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.